Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo Aberto TD, o nosso podcast sempre com uma conversa muito gostosa, com muito conteúdo, assuntos importantes e, claro, sempre aí a sua companhia. Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto incrível, que eu estou aqui encantado, porque acredito que seja pouco comentado e eu fiz questão de trazer para dividir com vocês. A infância é realmente uma fase muito rica e de muito desenvolvimento na trajetória de todos os seres humanos. As experiências vivenciadas nesse período deixam marcas intensas nos adultos de hoje. Ei, vem coisa séria aí, ó. O que carregamos na infância envolve uma série de influências que atuam tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente no nosso jeito de reagirmos ao mundo, no presente, a influência em como percebemos os acontecimentos, agimos, pensamos e sentimos no aqui e agora. Para explicar melhor sobre esse comportamento na fase adulta, por meio do método SPA, sentir, perceber, atualizar, e outras indagações em relação à vida adulta e também lá do passado, o Papo Aberto TD recebe a Adriana Lemos, que ela é formada em comunicação com habilitação em jornalismo, é psicóloga especializada em gestão da clínica em territórios de saúde, é também formada em técnica de constelações, especialista em gestalterapia, com ênfase no atendimento clínico e é a criadora do método SPA que a gente vai conversar hoje, que eu estou muito curioso para saber e aproveitar tudo que ela tem para falar para a gente. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Adriana. Bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Eu que agradeço, né? Poder estar falando aqui do método que eu criei, falar um pouco da nossa infância e dos adultos que nos tornamos. Perfeito. E olha, ela tem muito o que falar mesmo, o papo vai ser muito interessante, eu garanto para vocês. E Adriana, a gente vai começar a falar, claro, sobre o método SPA, sentir, perceber, atualizar. A partir de que percepções você criou esse método? Olha, Pedro, o método, ele é Ele se desenvolveu, eu tenho 12 anos de formada em psicologia, né? Minha primeira formação, como você sabe, foi jornalismo. Sim. Ele é a minha vivência, né? E a experiência na clínica e a vivência mesmo, Sim. né? De clínica e como pessoa. Então, ele é a síntese desses 12 anos de formação e atuação na área de psicologia clínica, e ele junta duas abordagens, né? Ele é um spa emocional, é uma psicoterapia breve. Então, eu criei mais ou menos da seguinte forma: eu juntei a gestalt terapia, que é uma abordagem da psicologia humanista, né? E também a perspectiva sistêmica, a psicologia sistêmica. Então, eu juntei essas duas abordagens da psicologia, mais a minha vivência, e criei um método que geralmente são 10 sessões, mas às vezes a pessoa, o tempo é do cliente e a pessoa consegue resolver aquela sua dor, aquela sua questão ao longo dessas 10 sessões, né? É uma psicoterapia para você resolver pontualmente aquilo que te incomoda, né? E porque o spa ficou até bacana, mas eu não tive a intenção inicialmente de ser spa, porque ficou um spa emocional, Sim, né? sim, claro. Mas ele tenta, a gestalt terapia é uma abordagem da psicologia que ela trabalha com a percepção, com o sentir. Uma abordagem muito conhecida que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com a cognição. Então, assim, você pensa sobre os seus pensamentos, né? Você reflete muito cognitivo. Usa muita razão. É claro que tem também o lado que você vai trabalhar as emoções através disso. Mas, diferentemente, na gestalt terapia, a gente leva o cliente a sentir o que as emoções, sair do racional. Então, as técnicas que a gente utiliza, elas são experienciais.
É uma experiência mais profunda, digamos assim. Isso, porque no nosso dia a dia a gente fica muito no racional. Por exemplo, eu tenho um problema, eu estou sentindo ansiedade. Ah, Então, eu sinto aqueles sintomas físicos. uhum. Eu sinto taquicardia, eu sinto as mãos As mãos suando, suares, eu sinto dor de cabeça, eu sinto tensão na nuca, eu sinto o coração, né, acelerado. acelerar, a respiração ficar ofegante. Eu fico no sintoma, mas eu não me dou conta de como o que foi que desencadeou aquilo, Entendi. eu não percebo. Uhum. Então, o método é, primeiro, se permitir sentir. Eu costumo até dizer, já entrando aí que você falou na introdução, a Uhum. ansiedade, eu uso muito Uhum. como exemplo. A gente quer se livrar da ansiedade, quer se Uhum. livrar dos sintomas. Sim. Sim, a gente quer se livrar dos sintomas e estamos certos, né? Nos regularmos Sim. para tocar na nossa vida. Mas a gente quer, por exemplo, a medicação, Uhum. a Algo gente mais quer rápido. deixar isso, a gente quer deixar de sentir. E ao contrário, a gente não deve lutar contra a ansiedade. A Uhum. gente tem que prestar atenção no que ela está querendo nos dizer. Já é diferente. Quando a gente para, então, quando a gente percebe, a gente sente, deixa sentir, Uhum. eu vou sentir o que aquela ansiedade é, de onde é que ela vem, o que é que ela está querendo me dizer. Uhum. E aí eu começo a perceber ao meu redor, a perceber que eu estou ansiosa porque foram acontecimentos lá atrás. Eu percebo que a ansiedade, ora eu estou ansioso, mas a ansiedade faz parte do ser humano. Uhum. Aquela ansiedade que eu estou sentindo, ela está fora do padrão. Sim. Porque, inclusive, a ansiedade é protetora. A ansiedade é protetora, por exemplo, vou sair bem aqui, depois que terminar a entrevista, eu saio e eu tenho que olhar para os lados. Uhum. Então, eu tenho que ter medo, né, para me Uhum. proteger. Uhum. Mas quando isso sai do controle, é que eu preciso olhar. O que Ela que vai ela... com níveis mais, Sim, mais quando, elevados. quando a gente para se perceber, a gente vê que tem alguma coisa que não está correta, que não Uhum. está bacana na vida da gente. E a gente só tem essa possibilidade de saber o que a ansiedade está nos dizendo se a gente sentir, se a gente se permitir entrar em contato com Uhum. ela. Uhum. E aí, depois desse processo, é a última letrinha do método SPA, que é o atualizar. Uhum. Então, a gente se conhecendo, isso faz parte do autoconhecimento. A gente se conhecendo, se permitindo sentir, perceber, a gente é capaz de entender que a gente é ser humano e que a gente tem potências e defeitos, qualidades e defeitos, e a gente fica mais tranquilo, a gente sabe que pode errar, E aí consegue administrar consegue administrar, ou seja, a essas gente situações. atualiza a nossa história. A Uhum. gente vai fechando gestalts, Uhum. né? Gestalt quer dizer forma, é uma palavra assim alemã, né? Sim. Mas ela quer dizer forma, né? Então a gente vai fechando a Gestalt, a gente vai fechando a gente chama em Gestalt terapia de figura. Por exemplo, a ansiedade ela é a figura, é o que emerge ali naquele nosso momento, né? Uhum. A gente vai fecha a Gestalt e ela passa a ser fundo. E Uhum. aparecem outras questões. Uhum. Então aí já não vai ser mais ansiedade, outra coisa, sei lá. Além da ansiedade, falando além da ansiedade, o método também pode auxiliar o paciente ou o cliente de quais outras maneiras também? Não, a ansiedade é só um recorte, né? Sim, Porque é uma das das causas mais, queixas aham, mais procuradas, né? mais frequentes, né? No consultório. Uhum. Mas o método ele se aplica a todas as questões emocionais e Uhum. vivenciais. Uhum. A gente faz uma clínica existencial. Então, toda e qualquer figura, toda e qualquer dor que o cliente traz para a gente vai trabalhar a partir do que ele traz. Entendi. Qual foi o caso mais que durou, precisou de mais atenção e que durou mais tempo? Olha, o método ele tem mais ou menos um ano. Uhum.
Porque foi minha própria trajetória que fez um método surgir, né? Ele é baseado muito realmente na Gestalt terapia. A Gestalt terapia, ela tem, Pedro, um nome muito importante no Brasil, tá? Que é o Jorge Ponciano. Então, assim, inclusive eu fui aluna dele na especialização em Gestalt terapia. E ele diz que o que é a Gestalt terapia? É encontro, né? E a gente usa a pedagogia do amor, né? Até eu já percebia, enquanto Gestalt terapeuta clínica, o sentir e o perceber. Mas o atualizar ficava faltando alguma coisa. Eu digo, tem alguma coisa que eu tenho que descobrir para poder esse método rodar, né? E aí, o que é que é o atualizar? O atualizar também é o amor. Na pedagogia a Gestalt terapia, ela é a pedagogia do cuidado. Então, quando o cliente ele chega para a gente, ele está querendo ter uma necessidade lá da infância, né, da formação da nossa personalidade, atendida. E ela está muito ligada às nossas figuras parentais, os nossos pais ou as figuras que nos criaram, né? Pessoas, por exemplo, filhos adotivos e tudo, que são cuidados não pelos pais biológicos, né? Sim. Os responsáveis. Isso, exatamente, as figuras parentais. E aí, na formação da nossa personalidade, primariamente, ela acontece até os 7 anos de idade, tá? E quando a gente vai sendo introjetado na nossa mente, o mundo. Comportamento. Isso, a partir do cuidado, a partir do cuidado dessas figuras parentais. Então, aí nós vamos formando a nossa personalidade, que é a nossa forma de reagir ao mundo. Né? Então, eu posso entender, por exemplo, que para eu ser amado, né, eu preciso, vou usar novamente a questão da ansiedade. Para eu ser amado, eu preciso ser uma pessoa boazinha, não dar trabalho para meus pais, ser aquele filho que... Isso vai dando de forma inconsciente, tá? Vai se dando de forma inconsciente, através do que a gente percebe do mundo. E aí, a gente biologicamente é programado para chegar à vida adulta e passar nossos genes, né? E a gente também é forjado através das nossas emoções. Então, a gente também precisa sobreviver emocionalmente para chegar à vida adulta. E a gente desenvolve mecanismos de defesa através das feridas emocionais, que é mais ou menos os tipos de personalidade, digamos assim. Por exemplo, vou te citar, são 5 feridas emocionais, tipos de personalidade, entre aspas, né, que a gente desenvolve. Uma delas duas delas, que são bastante comuns, o abandono e a rejeição. Então, eu vou introjetando, né, aquelas vivências, e eu vou passando a me comportar conforme eu acho que eu vou ficar bem emocionalmente, né? E aí, essa questão que eu disse anteriormente, eu vou ser uma criança boazinha, eu vou ser uma criança que não dá trabalho, aí eu posso desenvolver como a ansiedade, né? Por exemplo, a ansiedade de não ter a atenção dos pais, se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Esse da questão do abandono. Pode ser o abandono mesmo, de fato, do pai e a mãe rejeitar o filho, ou o abandono mesmo dentro do lar. Hoje é muito, só abrindo parênteses, Adriana, hoje é muito comum a gente perceber que os pais deixam os filhos muito com o telefone. E isso já vai desenvolvendo nessas crianças de hoje, na geração de hoje, a questão do
Seria um abandono ou seria uma troca de É um abandono emocional. emocional? E aí, esse abandono emocional, essa falta dos pais, essa A falta falta da da presença. presença, vai refletir, no caso, a criança de hoje vai refletir no adulto e a criança que Isso, dentro de você, ela vai ficar lá guardadinha até você curar. isso. Eu acredito que seja basicamente isso Exatamente, que a é gente, exatamente para ficar isso. claro para quem está nos ouvindo, quem está nos Isso. assistindo, é isso. Essa questão dos pais só entregar o telefone para os filhos hoje em dia e deixar o Léo, mas ele tá comportadinho. O reflexo maior vai ser na vida adulta. E aí é que vai ter que curar a criança do passado que Exatamente estava isso. lá Você entendeu guardadinha. muito bem. Continuando. Aí a Sim. gente tem a questão do abandono. A rejeição, a humilhação. Eu sempre esqueço, mas eu trouxe aqui uma colinha. Tranquilo, Porque tranquilo. são São várias, uhum. mas as principais São são cinco, 5, né? Ótimo. tá? Ó, a traição, Uhum. a rejeição, a injustiça, o abandono e a humilhação. Essa questão da traição hoje em dia em relação a relacionamentos de modo geral, tanto casamento Mas como não, sim, então, isso porque é assim, a nossa ferida, o nosso mecanismo de defesa, os nossos mecanismos de defesa, nós vamos espelhar. Lembra que a personalidade é a forma como nós reagimos ao mundo. Nós vamos espelhar para todas as áreas. Então, nossas áreas de relacionamento com amigos, com pessoas do trabalho e com pares amorosos também, né? Sim. Então, a da traição, eu posso me tornar uma pessoa não só desconfiada nos relacionamentos amorosos, né? Mas eu vou me tornar uma pessoa desconfiada nas minhas amizades, em tudo. E isso afeta todos os. E aí a várias pessoa vai questões. perceber, por exemplo, se você não, se eu tenho uma ferida da traição, digamos, Sim. eu tudo que eu vou falar, inclusive com você, que é meu colega, meu amigo, eu desconfio. Então, alguma atitude que você toma, que eu tomo, né, ou que você toma, e que não me agrada, eu acho que aquilo é traição. E isso me machuca, me desregula emocionalmente. Isso é sério que afeta todos os aspectos da vida, né? Isso, essa ferida, por exemplo, pode ser, porque é um espectro, não existe caixinha, isso é aquilo, né? A ferida da traição pode gerar um adulto que ele é manipulador. Então, ele manipula para controlar os acontecimentos para que aconteçam do jeito que ele acha que tem que acontecer. Então, eu projeto em você como meu amigo. A perfeição. Não existe perfeição. Aí lá na frente, passado as amizades, inclusive nas amizades, vão ter tempo que a gente vai estar mais perto, mais afastado. Aí a pessoa que tem essa ferida pode desenvolver assim. Ele não é uma boa pessoa. Ele não está me dando a atenção. Então, mas isso, mais uma vez, eu digo, não é 1 mais 1, são 2. Sabe? Existe uma gradação. E aí, mais uma vez, a ansiedade, ela está presente em muitas coisas, né? Percebi. Então, isso é muito libertador quando a pessoa realmente procura na vida adulta. Todos nós temos comportamentos neuróticos, né? Em algum momento pode ter um adoecimento mais sério, né? Ou um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma bipolaridade, enfim, transtornos mesmo mais complexos, né? Mas quando a gente se permite o autoconhecimento, a gente se permite entrar em contato com a nossa ferida, porque aí uma coisa, eu vou fazer um parênteses, voltar, né? Quando a gente quando a gente é criança, a gente vai desenvolver essa nossa personalidade, essa nossa forma de reagir ao mundo. E isso é o que a gente consegue naquele momento. Só que a gente vira adulto. E os mecanismos de defesas infantis não são mais necessários. Só que foi criada uma ferida. Sim. E né? tá lá. E tá lá. E a gente emocionalmente continua usando o mecanismo de defesa da criança ferida. Então, para nos curarmos, e aí é que eu acho bacana a gestalterapia, né? E aí, voltando, ela é a pedagogia do cuidado. Quando o cliente como é que a gente se cura, Adriana?
A cura em psicologia e em psiquiatria é o equilíbrio, né? Não é a ausência da ansiedade, por exemplo, porque a ansiedade faz parte do ser humano. É você saber controlar e Isso equilibrar é você essas se emoções. conhecer e desenvolver recursos para você ficar em equilíbrio. Uhum. Então, a cura é o equilíbrio. E quando você entra em terapia, e no método a gente resgata isso, o Jorge Ponciano, que é esse nome expressivo da gestalterapia no Brasil, ele diz assim, o terapeuta, ele não cura, ele cuida. E se sentindo cuidado, o cliente se cura. Por Disse quê? tudo, O que Rafael. que é cuidado? O que é o cuidado? É o amor. A gestalterapia é uma terapia do amor. Sabe? É a pedagogia do cuidado. O amor, quando a gente se sente cuidado por alguém, e aí a gente cura a nossa ferida interior. Uhum. A gente se dar conta que aquilo que ocorreu na infância, ela pode ter sido algo, um abandono que você falou aí da questão das telas de Sim. celular, Uhum. né? Aí é um abandono que ele é simbólico, mas ele também pode ser algo físico, real, né? Então, assim, uma mãe, eu posso pensar que uma mãe, a minha mãe não me amou, Uhum. não cuidou de Sim, mim, sim. né? Pode ter sido um abandono realmente, eu ter sido negligenciada, que é algo verdadeiramente. Mas eu posso ter percebido que ela me abandonou. Foi um abandono percebido de forma subjetiva. A tela do celular. Para muitos pais, é uma forma. Hoje a gente tem uma vida muito dinâmica, agora com essa inteligência Tecnologia, artificial, isso. e a gente tem muito tempo dedicado ao trabalho. Uhum. Os pais dão, algumas vezes, né? Muitas das vezes, Uhum. o telefone, o celular, para a criança ficar brincando, para que ela possa fazer outras coisas. Uhum. Por mais que naquele momento Sim, seja prazeroso para a criança e uma forma de escape para os pais, o futuro é que vai dizer como é que foi sim. E aquela até vivência. também assim, tem pais que dão, mas tem a gente não pode viver fora da realidade. Sim, A claro. gente tem hoje um contexto, Uhum. né? Então, sim, eu vou limitar, o meu filho não vai ter acesso a celular até certa idade. Uhum. Vai ter acesso por tempo X, Sim. vai ter controle da internet. Uhum. É uma série de coisas que os pais podem fazer, sabe? Uhum. Mas realmente é como você colocou. O futuro dirá. A presença, que é uma forma de cuidado também, e que a pessoa se sente que é Uhum. amada, Uhum. ela tem que ser de qualidade. Não adianta também eu não trabalhar, eu não deixar o meu filho de jeito nenhum entrar em redes sociais, em ter Uhum. celular e tudo, se eu não estou ali presente verdadeiramente. Então, Verdade. tudo tem que ser o É o equilíbrio. equilíbrio, é. Tudo é o caminho do meio. Ótimo, estamos aqui conversando com a psicóloga, também com a jornalista Adriana Lemos. Ela está passando para a gente aqui informações preciosas, incríveis, sobre a questão do cuidado consigo mesmo, na questão da criança do interior, daquela feridinha lá do passado, através do método que ela criou, que é o método SPA, sentir, perceber e atualizar. E olha, além do método SPA, que é esse método que ela já explicou aqui pra gente, a Adriana também ela é multi. E ela também ela mexe com várias outras informações e outros assuntos. E ó, a psicologia também ela é baseada em evidências clínicas de bem-estar e regulação emocional. É algo que a gente já falou aqui ao longo do nosso episódio. Nesse caso, entrando na atmosfera de sonhos, como você pode ajudar a entender a questão dos sonhos, Adriana? A Adriana ela é muito ligada a também essa questão dos sonhos, de desmistificar algumas situações. E o importante da gente falar também sobre sonho aqui é porque, por exemplo, você sonhou com um parente ou um amigo morto. Meu Deus, eu vou perder um ente querido. É isso ou não? Ela vai explicar pra gente melhor agora.
Sim, vamos lá. Apesar de no meu currículo, né, que está inclusive aí no meu perfil do Instagram, Uhum. eu gosto muito de estudar sobre espiritualidade, não é religião, sobre a espiritualidade. Porque a Gestalt terapia, ela trabalha com todas as dimensões do ser humano, inclusive a espiritual, né? Eu trabalho com o que o cliente traz. Se o cliente é umbandista, é espírita, é evangélico, é católico, eu vou trabalhar com o que faz sentido para ele. Então, assim, a espiritualidade, ela é protetiva para a gente passar, pode ser também, pode ser protetiva também, para a gente passar determinados momentos difíceis da nossa vida, calcado, aterrado na nossa fé. Fé, eu costumo dizer que é acreditar. Então, se eu acredito que existe um Deus, né? Naquele momento eu posso ter uma nutrição da minha fé para atravessar aquele momento de adoecimento, Uhum. né? Uhum. Isso é importante. E aí os sonhos que a gente trabalha é uma dimensão, é uma técnica que a Gestalt terapia também a gente trabalha no viés psicológico, tá? É o que faz sentido para o cliente, pelo que ele está trazendo. Então, para a Gestalt terapia, os sonhos, eles nos trazem mensagens existenciais. Existem diversos tipos de sonho. Existem sonhos que eles são orgânicos, que a gente chama de restos diurnos, né? A psicanálise fala de restos diurnos. É aqui o programa que eu estou participando, Uhum. né? É o que eu vim conversando com o motorista que me trouxe, é o filme que eu assisti, é a conversa que eu ouvi, né? E quando a gente dorme, a gente tem uma fase do sono, que é o sono REM, né? Uhum. A gente tem sonhos. Sim. Ele é também um mecanismo de regulação do nosso cérebro, de descarga, né? Uhum. Então, os sonhos eles vão atender necessidades nossas. Por exemplo, eu admiro o Pedro. Eu estou interessada no Pedro, Uhum. mas eu não tenho nada com o Pedro. Pode aparecer em conteúdos de sonho, eu beijando o Pedro. Então, Hum. eu tô Tipo uma resposta do subconsciente? uma regulação, eu tô tendo uma necessidade atendida através do sonho. Entendi. Entendi. E que o que você trouxe pode ser, é muito comum, por exemplo, em processo de luto, Hum. eu sonhar Uhum. com a pessoa morta. Ou em outro momento, eu não me despedir daquela pessoa, eu tenho alguma coisa que não foi fechada com aquela Uhum. pessoa, eu tô com saudade daquela pessoa. Então, eu sonho. Ah, mas faz muito tempo. Será se aí você falou de sonhos premonitórios, Uhum. né? A gente, através da psicologia, a gente acolhe o que a pessoa traz. Sim. Então, se a pessoa acredita, eu não vou, eu não vou implantar nada na pessoa. Uhum. A Gestalt terapia é muito isso. Não existe o certo e o errado. É como a pessoa percebe o mundo. Uhum. Se aquilo faz sentido para ela e ela traz aquilo, né, na sessão, a gente vai acolher, vai ouvir, vai fazer ela entender o que aquilo está querendo dizer para ela. Não existe, eu sonhei com cobra, eu vou ser traída. Uhum. Tem essas coisas, né? É bem Aquela, comum. aqueles manuais de eu sonhei com isso e aquilo é balela, Ou né, vai lá pro gente? Google. Sonhei que a casa desabou. Meu Deus, minha cabeça passa. Sim. São mensagens existenciais. O nosso corpo é muito comum, já li sobre relatos de pessoas que sonharam com adoecimento. Isso são sinais, é possível? É possível. Isso não quer dizer que foi uma premonição. Uhum. São sinais que o nosso próprio corpo dá para a gente se cuidar. É algo que nossa mente é capaz de fazer. Entendeu? Então, o sonho é trabalhado dessa forma. E aí a gente pega 3 pedacinhos do sonho da pessoa e faz ela vivenciar novamente. E a pessoa vai se dando conta, porque quando ela está contando, ela está vivenciando, que é muito o método da Gestalt terapia, Uhum. ela vai perceber o que aquilo quer dizer para ela. E ela vai ter o entendimento, Vai ficar mais claro pra ela, isso, né? o que aquele sonho está querendo dizer para ela. Uhum.
é essa perspectiva que a Gestalt terapia trabalha. Uhum. Aí tem gente que diz que não sonha. Sonha, mas não lembra. A gente sonha todos os dias. Uhum. Mas não faz é lembrar. Sim. E aí existem sonhos que são muito... eu vou contar aqui um meu, que é muito assim... O corpo te diz a tua necessidade. Por exemplo, eu sonho muito, às vezes eu tô dormindo, né, na madrugada, aí eu acordo, eu sonho, por exemplo, que eu tô na chuva, que eu tô, às vezes mesmo até fazendo xixi mesmo. Uhum. Aí eu acordo, é uma necessidade orgânica, e eu tô com Uhum. vontade de ir ao banheiro. Uhum. Então, os sonhos, eles têm várias funções. Várias E funções. entre uma delas é o nosso entendimento, o entendimento do nosso mundo interior. E é por isso que a gente faz o cliente entender o que aquilo está querendo dizer para ele. É muito o significado dos sonhos é muito individual. Ótimo. Conversamos com a Adriana Lemos, ela que é psicóloga, ela que é comunicadora também, é jornalista, formada em jornalismo. Enfim, a mulher é multi. E foi um prazer conversar com você, Eu que Adriana. agradeço. Quer deixar um recado para a nossa audiência? Por favor. Sim, é que cada pessoa, né, que esteja passando aí pelas suas dificuldades, pelas suas dores, faça silêncio para se ouvir. E você minimamente vai entender o que você está passando, para que você está passando. Então, o que eu posso deixar de recadinho, né, para a audiência é faça silêncio para se escutar e cuide de você, que você é que é o responsável por cuidar de você. Cuidar do seu adulto e da sua criança. Tá, e muito obrigado mais uma vez, Adriana. Obrigada a Foi você, ótimo o Pedro. nosso papo. E olha, mais informações vocês acompanham no teresinadiário.com, lá atualizações do Piauí, do Brasil e do mundo. E também através da web rádio Teresina Diário, conteúdo de primeira para vocês, com também músicas de qualidade. Esses e outros episódios vocês encontram no nosso Papo Aberto TD no Spotify, na plataforma de áudio da sua preferência, e também o videocast na TV Teresina Diário através do canal no YouTube. Assina o sininho para receber as nossas notificações. Até mais!